Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre O Jovem, da Annie Ernaux. Pessoal, esse livro aqui é muito interessante, é um livro pequenininho, um relato, que merece o nome aí de um conto praticamente, uma pequena novela, dessa autora que ganhou o Prêmio Nobel, em 2022, Annie Ernaux, e conta a história de uma relação sexual, de um encontro sexual, na verdade, entre ela, uma mulher mais velha, e um homem mais jovem, por isso o título. Então, a partir daqui eu aviso, pode ter algum spoiler. Caso vocês não queiram spoiler, parem por aqui e voltem assim que terminarem de ler. Vale muito a pena. O que mais me chamou a atenção no livro, claro, é o amor intergeracional. O amor entre gerações distintas. A primeira grande interpretação psicanalítica é clássica e ortodoxa, gente? A gente sempre vai lembrar do Édipo no seu formato mais clássico possível. Amar uma pessoa bem mais velha que a gente, ou do lado do mais velho, o mais velho procurar uma pessoa muito mais jovem, é algo que necessariamente vai trazer de volta a fantasia edípica. Afinal, essa intergeracionalidade é a base do amor edípico. Mesmo quando os pais são muito jovens, 16 anos ou 20 anos de idade, são 20 anos de diferença. E é isso que atrai muito fortemente a intergeracionalidade no amor. A reprodução do Édipo, finalmente a gente vai conseguir realizar algo dessa fantasia de alguém muito mais velho ou de alguém muito mais novo como objeto de amor. Então, primeiríssima interpretação, por que atrai? Porque certamente traz de volta fantasias edípicas, o nosso modelo amoroso, tal como nós fomos constituídos eroticamente pelo outro. É sempre intergeracional. É claro que tem uma leitura sociológica que é indispensável e absolutamente importante que a gente deve fazer aqui. A gente pode usar a tese do professor Silvio Almeida sobre o racismo estrutural e ampliar a lógica desse conceito para outras perversões sociais também. Uma delas, o machismo, a gente pode pensar certamente na mesma lógica que o professor Almeida nos aponta para um machismo estrutural. Mesmo sem querer, mesmo que um homem se dê conta, e as mulheres também se deem conta da estrutura patriarcal e machista na qual vivemos, inevitavelmente seremos machistas. É claro que as relações intergeracionais vão obedecer à lógica deste poder, destas relações de poder. Quais relações de poder se estabelecem principalmente entre homens e mulheres? Mas a gente vai ver que relações intergeracionais também estão presentes em casais homossexuais masculinos e femininos. Arranjos bissexuais também. Intergeracionalidade está presente nos arranjos amorosos como um todo. Mas vamos primeiro tratar dessa questão mais ideológica, de um ponto de vista sociológico. É claro que os homens obtêm mais lucro e poder nesse tipo de relação. Tanto do ponto de vista estético, como a gente tem construído o que é a beleza dos corpos humanos, corpos mais novos necessariamente são tidos como mais valiosos no mercado estético. Portanto, eles vão ser, sem dúvida nenhuma, na sua maior parte, propriedade dos homens. Então, quanto mais jovem, obviamente, mais sofisticado vai ser o valor simbólico desse corpo, portanto, esse corpo vai para quem tem mais poder. Os homens, portanto, em posição de poder numa sociedade machista e patriarcal, sempre vão valorizar esses corpos, os corpos mais novos. Mulheres mais velhas em posição de poder vão seguir essa mesma lógica. Homossexuais também podem seguir essa mesma lógica. Homens gays mais velhos podem querer meninos mais novos como parceiros sexuais e parceiros amorosos. Um pouco para, de novo, reproduzir relações de poder, mas também, lembre-se sempre da interpretação psicanalítica, aliás, só um parênteses, a interpretação sociológica, ela não exclui a interpretação psicanalítica. É muito mais inteligente ler as duas interpretações juntas e não excluir as duas. Então, essa interpretação psicanalítica do Édipo, de reaver relações amorosas, os modelos amorosos pelos quais nós fomos inventados,
não contradiz de forma alguma a interpretação sociológica por meio da qual a gente está vendo relações de poder são mantidas. Quem disse que o Édipo não é uma relação de poder? Então, mulheres mais velhas também podem desejar e desejam com frequência homens mais novos, ou mulheres mais novas, no caso das mulheres lésbicas. Essas relações, inevitavelmente, vão produzir relações de poder, ou melhor dito, são também relações de poder. Aliás, mais uma pergunta: existe algum tipo de relação amorosa que não seja também, ao mesmo tempo, uma relação de poder? Agora, alguns trechos do livro que me chamaram a atenção, acho que vale muito a pena ler o livro, né, com calma, cada um, claro, vai ter sua interpretação, queria saber o que vocês acham, então comentem aí qual que é o melhor trecho, o que chamou a atenção de vocês. Aliás, se vocês estiverem me acompanhando até aqui, curtam aí o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de clicar no sininho ou se inscrever no canal, é muito importante para a manutenção desse projeto, o apoio de vocês, mesmo que seja esse cliquezinho aí, isso ajuda muito. Para além dessa leitura sobre os amores intergeracionais, há uma segunda leitura que o livro quase que impõe, já a partir do seu segundo parágrafo, aliás, lindíssimo, que vale a pena a gente ler aqui junto. Muitas vezes, fiz amor para me obrigar a escrever. Queria encontrar, na sensação de cansaço e desamparo de depois, motivos para não esperar mais nada da vida. Nutria a esperança de que, ao fim da espera mais violenta de todas, a de um orgasmo, eu pudesse ter certeza de que não havia orgasmo mais intenso que a escrita de um livro. Trecho brilhante, né? Já no início do livro, então, o segundo parágrafo, que praticamente impõe uma segunda leitura. A autora está querendo fazer acreditar ou fazer ver que a relação que ela está criando é uma relação também ficcional. Ela serve para excitar a fantasia, serve para trazer alguma coisa que pode ser ficcionalizada. Uma experiência comparada à experiência do orgasmo que, quando narrada, quando escrita, vai produzir também excitação naquele que recebe, naquela que recebe essa escrita, essa narrativa. Então, num certo sentido, a experiência sexual, a experiência libidinal é, no fundo, um tipo de motor sedutor que produz a fantasia. Que tipo de fantasias traria uma relação entre uma mulher mais velha, 30 anos, que aquele que ela escolhe para transar, para viver um romance? Que tipo de experiência isso traz? Esse tipo de pergunta não só é feita por uma escritora criativa genial, como a Annie Ernaux, mas também pela psicanálise. É impossível entrar numa relação como essa, cuja diferença de idade são 30 anos, e aí a gente pode brincar aqui um pouco, né, gente, sobre quais os limites disso. Obviamente, a gente não está falando aqui do amor de criança, mas imaginem, alguém de 18 e alguém de 48. Homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem. Isso para falar de 30 anos de diferença, né? A gente pode aumentar ainda mais essa diferença de idade. Tudo isso vai ter uma variação enorme. Quando a gente tem, sei lá, 80 anos de idade e a gente quer namorar alguém de 50, isso parece ser menos traumático, menos violento. Mas quanto mais jovem é um dos parceiros, mais agressivo isso parece, mais mal-estar parece que isso produz também. Obviamente, isso já diz respeito de uma das fantasias fundamentais que esse tipo de relação, esse tipo de enlace traz. É praticamente inevitável pensar na fantasia incestuosa e, portanto, que traz a pedofilia em seu seio, que nós, enquanto crianças, fomos objetos eróticos dos adultos, em alguma medida, inevitavelmente. É inevitável, portanto, falar que essas relações também intergeracionais muito grandes, cuja diferença de idade vai ser muito notoriamente vista, que isso traga de volta a fantasia muito desejada de que algo ali do erótico também acontecesse nas cenas, nos romances familiares, e portanto a gente está falando de coisas muito horríveis e muito terríveis que foram profundamente recalcadas. O incesto, a pedofilia, né, o desejo pela criança enquanto objeto sexual, tudo isso dá um enorme asco, e muitas vezes essa diferença intergeracional
traz de volta também essas fantasias, que podem ser ficcionalizadas, podem ser de alguma maneira retomadas na ficção enquanto uma experiência erótica que era mesmo naquela época da infância e só podia ser, e obviamente para que não seja uma cena trágica e terrível, só podia ser vivida na fantasia. Um Mizanabim aqui no romance da Ernaux, né? Geralmente a gente vive essas relações intergeracionais de distância muito grande, né? De separação muito grande, na fantasia. E ela vai gerar uma relação efetiva, real, para poder fantasiar sobre ela. Então é esse Mizanabim literário aqui que a Ernaux está trazendo para a gente. É genial, é por isso que ela é Nobel e não é por acaso que ela é uma Nobel. A relação incestuosa, edípica, é evidente em algumas passagens do romance. Por exemplo, na 21, ela diz: até mesmo levá-lo a uma encenação de A Cantora Careca, na Huchette, era a duplicação de uma iniciação posta em prática com cada um de meus filhos no início da adolescência deles. Ou seja, uma cena que ela reproduziu e viveu com os filhos dela, levando para o teatro, etc., vai viver também com esse amante, né, levando no mesmo teatro que ela levava os filhos. Ou seja, há algo de incestuoso, há algo dessa vivência de uma fantasia que ela teve provavelmente, muito inconsciente, óbvio, mas que era erótico. É inevitável que nas relações entre pais e filhos haja algo de erótico, haja algo de amoroso, no sentido mais amplo desse termo. Isso foi vivido na fantasia e agora parte dessas fantasias podem ser realizadas por deslocamento nessa relação com o amante. Logo em seguida, na 22, fica mais claro como que a ideia de experiência e transformação da experiência em ficção-fantasia é o centro do romance. Eu gostava de pensar em mim mesma como aquela que poderia transformar a vida dele. Em mais de um aspecto de sua vida, literário, teatral, de modos burgueses, eu cumpria um papel de iniciadora. Mas o que ele me fazia viver também era da ordem de uma experiência iniciática. O principal motivo para eu querer seguir adiante com essa história era que, de certo modo, ela já tinha acontecido, e meu papel ali era o de uma personagem de ficção. Portanto, tem uma vivência que está sendo produzida, mas que os dois sabem vai acabar a qualquer momento. Aliás, ela menciona isso, o fim certo dessa experiência, né? A transitoriedade dessa experiência, desse encontro, estava presente o tempo todo ali, e isso aumentava ainda mais o prazer dos dois. Mais uma vez, isso me parece retomar em alguma medida uma parte dos romances familiares, que, se tudo corre bem, né, gente, no Édipo, tá claro desde o início que essa relação tem que acabar, que pais e filhos devem se separar, devem se afastar uns dos outros. É assim que deve ser, né? A gente não pode entrar lá na simbiose com os nossos pais. Isso, mais uma vez, é reproduzido aqui na relação dela com o seu amante. O que as pessoas viam não éramos nós, e sim, de modo confuso, o incesto. Ela diz entre as páginas 28 e 29, e continua: A, o nome do amante, me fez perceber que éramos mais inaceitáveis que um casal de homossexuais. Isso é muito, muito interessante, né, dela apontar que esse tipo de experiência erótica são adultos, né, são absolutamente conscientes do que estão fazendo, provoca um mal-estar enorme. É inevitável e muito importante ter que interpretar isso. Por que que isso produz tanto mal-estar? Nesse caso específico, né, de uma mulher mais velha e um jovem adulto, consciente, absolutamente independente, autônomo, né, que não está em relação de abuso, por que que essa relação produz tanto horror? Mais uma vez, vale a pena juntar os dois modos de interpretar, o psicanalítico e o sociológico. No modo psicanalítico, a gente está vendo, isso remete ao incesto. Isso remete a uma diferença intergeracional que a gente quer apagar como possibilidade erótica. A gente tem nojo, a gente tem mal-estar, a gente tem raiva disso, porque a gente teve que abrir mão disso. Do ponto de vista sociológico, isso remete também a estruturas de poder que também nos causam mal-estar. De maneira geral, como a gente acredita que o fundo erótico ou o motivo erótico verdadeiro tem que ser o amor, não pode haver amor por uma mulher mais velha,
não pode haver amor por um homem mais velho. Diferenças intergeracionais geralmente vão ser lidas como interesse financeiro ou interesse pelo poder. Mas quem disse que entre o objeto e a pulsão há regras efetivas de como a pulsão vai se satisfazer? Não há regras. Portanto, mulheres mais velhas podem sim ser objetos de amor, objetos eróticos, de excitação erótica de homens mais novos. E o contrário também. Homens mais velhos podem e são objetos de desejo, objetos eróticos de mulheres e homens mais novos. É claro que essas coisas sempre estarão misturadas. Não é possível eliminar a dinâmica do poder desse tipo de relação, o que não quer dizer que a gente possa reduzir esse tipo de relação sempre às relações de poder. A gente tem que ler caso a caso, nunca concluir rápido demais. Sempre lembrando, o machismo é estrutural. A relação entre homens e mulheres principalmente, deve ser lido como uma relação de poder. E é claro que a maior parte dessas relações vão estar repletas de abuso, violência, exploração, agressividade, né? São as mulheres que trabalham, mesmo as mais novas, né? Trabalham em casa, trabalham cuidando dos filhos, enfim, aquelas velhas e terríveis táticas de dominação que o Pierre Bourdieu descreveu muito bem na dominação masculina. Essa é apenas mais uma, então, claro, a ressalva está de pé, o que não impede que relações amorosas, intensas, complexas, genuínas, possam acontecer intergeracionalmente. Homens mais velhos, mulheres mais novas, mulheres mais velhas, mulheres mais novas e todas as variações disso, mulheres mais velhas e homens mais novos, como é o caso da experiência da Ernaud. Uma cena impactante é quando o jovem amante dela vê uma foto dela mais nova e ele diz: essa foto me deixa triste. Né? Ela aqui escreve um pouco antes: o desejo que essa moça, ela mais nova, né, essa moça sem rugas, poderia inspirar nele. E ela queria ver isso, né? Qual o desejo que poderia inspirar, mas na verdade produzia uma tristeza de que ele agora tinha ela mais velha, mas não vai ter, evidentemente, ela mais nova, como a foto mostrava. Então, para vocês verem como que o desejo ele é dinâmico. É claro que ele queria a professora famosa, a escritora famosa, que ele tinha uma excitação por essa mulher. Mas isso não impede que as excitações estejam presentes de forma dinâmica para outras mulheres, outros objetos, inclusive a mesma mulher mais nova. Ele lamenta não ter conhecido ela mais nova, ele lamenta que isso não tenha sido uma possibilidade real, mas o fato dele estar lá com ela, se excitando por outra dinâmica de poder, por outras dinâmicas libidinais, não impede que outros desejos, outras excitações estejam presentes também. Reforçando a interpretação da produção da experiência sexual como uma experiência literária, ela termina o livro dizendo explicitamente: com poucas semanas de diferença, a ruptura coincidiu com o fim do livro. Então é perfeito, o livro é magnífico, assim, enquanto mise en abîme, a produção da fantasia lá atrás, por conta de eventos reais que a psicanálise está descrevendo como Édipo, como romances familiares. Então eventos reais vão produzir fantasias e depois a gente vai ter essa mesma chance de produzir fantasias, de produzir relatos ficcionais a partir também de experiências que a gente teve. A relação inevitável entre experiência e fantasia é o que a psicanálise tem nos mostrado o tempo todo a partir da experiência clínica. Experiências eróticas, seja com os nossos pais, a nossa família, ou os nossos amantes, parceiros, parceiras, sempre vão produzir fantasias para além da experiência própria. A gente nunca está vivendo a realidade experimentada ou real em si mesma. A gente está sempre atravessado por experiências fantasísticas também, que são, por sua vez, alimentadoras, produtoras de desejo de viver outras experiências. Então a experiência amorosa produz experiências fantasísticas que, por sua vez, produzem desejos, excitações, que vão nos fazer procurar outras experiências reais,
que realimentam e reconduzem a novos modos de experiência amorosa. Então era isso, pessoal. É uma leitura breve aqui desse pequeno conto, mas que eu achei genial, lindo, lindo, lindo o livro da Ernaux. O primeiro que eu li dela, já comprei outros, porque são todos, me parecem, pequenininhos e vale a pena demais uma leitura. Tem fotos dela aqui no final do livro, então mais uma tática, acho, ficcional interessante, né, de brincar com o ficcional e o real, de colocar fotos dela aqui, para provocar também a imaginação do leitor, né, o que seria tomá-la como objeto de amor, tomá-la como objeto erótico. O que vocês acharam? Vocês leram o livro? Gostaram? Leram outros da Ernaux? Se leram, comentem aí, me indiquem os livros, quiserem para a gente conversar também sobre outros vídeos. Mais uma vez, peço, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, toquem o sininho, porque tem vídeo novo toda semana. Eu espero vocês aqui. Valeu, um abraço!